E pessoal, vamos lá. Tentando traçar uma sequência aqui para vocês, né, dos procedimentos indiretos, lógico, muitas variáveis nós temos, como eu falei para vocês. Então aqui é basicamente uma sequência que eu gosto muito de utilizar e acima de tudo ensinar. Não é uma regra fixa, né? A gente pode adaptar e mudar algumas coisas. Bom, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ter muita calma. E o que eu vejo no dentista, né? E que na verdade já aconteceu comigo, tá? É a gente tem muita pressa para fazer. A gente tem muita pressa para querer que o paciente aceite aquilo, colocar na cadeira e fazer acontecer. Ou seja, muitas vezes a gente atropela a situação, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, até porque muitas vezes eu atropelei a situação. Muitas vezes a gente vai naquela emoção de querer fazer e muitas vezes a gente vai porque o paciente ele quer pressa. E muitas vezes a gente vai na ansiedade do paciente ou da pessoa e sai atropelando tudo. Então, primeiramente, calma. Vamos pensar, vamos planejar com muita calma, tá? Não tenham pressa no planejamento, invistam no planejamento, porque a execução vai ser muito mais tranquila. Então, geralmente, eu na primeira consulta eu vou conhecer o paciente, né? Eu vou entender as expectativas desse paciente, o que ele quer, né? Vamos entender a parte emocional, o que ele está pensando. Muitas vezes ele está confuso, ele não sabe direito, né? E a gente tem que entender com muita precisão. Vamos explicar para ele o que é o tratamento, quais as técnicas, qual que é a diferença de X, Y, Z, né? Fazer um exame clínico, uma anamnese muito bem feita, né? Vamos tentar sanar todas as dúvidas que esse paciente tem e o que ele realmente quer para a gente poder elaborar opções de tratamento. Então, o paciente ele tem que ser claro naquilo que ele quer. Se ele não tem um entendimento claro daquilo, até porque hoje em dia é muita informação, é rede social, é Google, é tudo, são coisas legais, são coisas absurdas, então, opa, o que você quer? Então aqui sempre conhecimento, entender a situação, tá? Eu gosto muito de explorar isso aqui em uma primeira consulta, não que a gente tenha que ter uma segunda consulta para espremer mais o caldo e o paciente entenda realmente daquilo que ele quer, das necessidades dele e o que a gente pode propor em termos de tratamento. Bom, meu amigo, uma vez sanado tudo aquilo que o paciente precisa saber e acima de tudo o que dá para fazer, né, em se tratando de odontologia estética, restauradora e reabilitadora, né, isso é muito importante, né, porque muitas vezes para a gente fazer algo de excelência, o paciente precisa de tratamentos prévios, seja uma ortodontia, seja um clareamento, seja algum tipo de correção cirúrgica, porque muitas vezes a gente consegue resolver tudo aquilo que o paciente precisa com técnicas reabilitadoras, outras vezes não. Tem que associar ou integrar outras disciplinas, outras áreas, para quê? Para que a parte biológica, a parte funcional e a parte mecânica caminhem juntas, tá? Porque a estética só vai ser duradoura, nós só vamos ter sucesso e longevidade se a parte mecânica e a parte biológica sedimentarem e ancorarem toda a parte estética. Perfeito? Então, biologia, mecânica, o que a gente chama de biomecânica, para alicerçar bem a parte estética em todos os sentidos. Bom, pessoal, pegou todas as informações do que o paciente quer, né? A gente vai para uma segunda fase, uma segunda consulta ou ainda a primeira consulta, aonde a gente vai analisar toda a parte biomecânica daquele paciente, o que ele precisa e o que a gente pode, somente com odontologia estética, restauradora e reabilitadora, proporcionar para ele. Fotografias e raio-x. Hoje não dá para a gente fazer odontologia reabilitadora sem fotografia, sem magnificação,
né? As pessoas me perguntam, Fábio, eu preciso ter um mega estúdio fotográfico na minha clínica e tudo mais? Eu falei, não, não precisa ter. Ah, quer ter? Show de bola. Eu, por exemplo, eu não tenho, né? Eu acho muita coisa, mas eu não critico, eu não tenho. Porém, eu tenho uma máquina de qualidade. Fábio, eu preciso investir rios de dinheiro para ter todo um equipamento profissional para fotografia? Não, hoje em dia com o celular a gente faz fotografias muito legais, né? Aonde a gente pode documentar, ver, gravar vídeo e mostrar para o paciente, olha aqui a sua situação, tá? A gente vai fazer modelos de estudo, sejam convencionais, sejam impressos, modelos de estudo para a gente entender principalmente biomecânica, estética, se necessário montar em articulador, tá? Principalmente em reabilitações maiores, e ver as possibilidades, primeiro biomecânicas e a partir daí estéticas, para que a gente possa dar continuidade nesse planejamento e acima de tudo iniciar o tratamento, ou seja, obter informações sem pressa, tá? Para que o paciente possa realmente entender do que ele precisa, como é que a gente vai fazer e, acima de tudo, para ele ter confiança que eu tenho, acima de tudo, conhecimento, tá? Conhecimento daquilo que vai ser feito, tá? Uma vez mais, o ator principal somos nós, tá? O nosso conhecimento. O resto, na minha opinião, são atores secundários. Bom, pessoal, depois de obtido todas essas informações, ou o máximo de informação possível, a gente vai estabelecer um planejamento e uma sequência do tratamento. E aí nós vamos começar a nossa caminhada. Ah, Fábio, eu não posso, depois que eu fizer as radiografias, eu já passar o planejamento e a sequência e depois os modelos de estudos e a montagem? Pode também, né? Então, como eu falei, isso aqui é muito dinâmico. O mais importante, tá, é a gente obter o máximo de informações possíveis para passar para o paciente um planejamento e uma sequência de tratamento que seja o mais reta possível. Lógico, muitas variáveis e muitas vezes algumas mudanças vão acontecer aqui. É um dente que vai precisar de um tratamento endodôntico, é um dente que vai precisar de um retratamento endodôntico, é um dente que vai precisar de alguma coisa periodontal, é um caso que, por exemplo, o paciente muda de opinião, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, enfim, variáveis vão acontecer. Tá? O mais importante é que a gente sugue ao máximo de informações para que o planejamento e a sequência de tratamento seja o mais reta possível, para a gente apresentar para o paciente algo mais completo e com mais informações do que ele precisa. Bom, pessoal, aí a gente entra em mais uma consulta, tá? Aonde, nesse momento, baseado em todo o conhecimento que eu apresentei para o meu paciente, tá? A gente vai falar de valores, de formas de pagamento, tá? E desde que o paciente, a partir desse momento, aceite o tratamento, nós vamos fazer enceramento diagnóstico, seja ele analógico ou digital. Nós vamos apresentar esse planejamento, esse protótipo do estético funcional para o paciente. E, acima de tudo, nós vamos explorar uma das grandes vantagens da odontologia, que é assim como é na arquitetura e na engenharia, que é colocar esse enceramento, esse protótipo estático dentro da boca do paciente, sem fazer nada, que é um mockup ou simulação restauradora. E através desse mockup, dessa simulação, nós vamos fazer toda a dinâmica estética e funcional, e desde que a parte funcional não seja comprometida, a parte estética a gente pode mudar e deixar ela bem próxima ou exatamente de acordo com o gosto do paciente ou aquilo que ele quer. Enfim, é um diagrama extremamente complexo, porém completo.
Ah, Fábio, eu tenho que usar exatamente 3 consultas? Não. Tem casos onde, principalmente casos mais simples, onde isso aqui acontece em uma primeira consulta. Outros casos, numa segunda. Tem outros casos ainda, gente, que a gente vai precisar de uma quarta, de uma quinta consulta, tá? Pra gente apresentar esses itens aqui, tá bom? Que a gente vai falar a partir de agora detalhadamente os passos de como construir então todo um procedimento indireto, tá? Que é o tema principal dessa nossa nova série. Vem com a gente então.